E já de volta ao vivo com seu programa Vida e Saúde. E hoje recebendo aqui o Dr. Vinícius Borges Grilo sobre... assunto é o sangue, o nosso sangue. Vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso sangue. Estamos conhecendo um pouquinho mais sobre o nosso sangue. Quem está também parabenizando aqui, quero mandar um abraço carinhoso aqui, agora vem lá de Araranguá, toda a família, Rejane, Serrano, Gislaine, Silvino, Thaís, obrigado de coração, um beijo para todos vocês aí acompanhando o Vida e Saúde e parabenizando, viu, Rejane? Um beijo para você, obrigado, viu, Serrano? Obrigado, Thaís. Deus abençoe vocês aí. Doutor, aqui o Joaquim José Ferreira, de Fernandópolis, São Paulo, um abraço, seu Joaquim. Ele falou que tem 65 anos e doou sangue até os 60. E depois disseram que ele não podia mais doar sangue só em caso de emergência. Por que essa restrição, pergunta o seu Joaquim? Seu Joaquim, a legislação não permite a doação acima de 62 anos, é por isso. Tá? Obviamente que na emergência, ainda assim, a legislação é um pouco omissa com relação a isso. Mas não pode doar sangue porque a legislação brasileira não permite, infelizmente. Mais uma pergunta aqui, doutor. Comecei a doar sangue desde os 25, hoje tenho 39. Há 2 anos atrás descobri que eu tinha leucemia e precisei muito de sangue. Quando doador, nunca imaginei que fosse precisar de doações. E quando doente, descobri o real valor do meu ato. Gostaria de incentivar com esse relato a doação de sangue. Um grande abraço para o Dr. Vinícius e para o Frei Rinaldo. É o nosso amigo Antônio Donizete Santana, de Poços de Caldas, Minas Gerais, que deu esse depoimento. Sim, ele descobriu fora e dentro. Fora porque ele doou, né? Precisou e doaram para ele. E depois ele também doou. Então, que gesto bonito, é um gesto de humanidade. Ótimo exemplo. Parabéns, seu Antônio. Parabéns, seu Antônio. Parabéns. Deus abençoe, viu? Quem está mandando um abraço aqui para o Vida e Saúde, acompanhando, sim, é o Padre Juarez de Castro, acompanhando o programa, assim, com a graça de Deus. E daqui um pouquinho também estará ao vivo no Brasil Cristão. Padre Juarez de Castro, satisfação aí, contar com o seu carinho, com a sua sintonia, com a sua audiência aqui. O Padre Juarez de Castro, grande abraço, grande irmão, grande parceirão. Deus abençoe, viu? Que maravilha. Doutor, vamos a mais uma pergunta, o Santo Povo de Deus nas ruas. Vamos lá, diretor, vamos fazer essa pergunta aí para a gente saber certinho o que o povo quer, está interessado em descobrir sobre o sangue. Oi, eu sou o José Carlos e eu queria saber se o sangue tem data de validade. Muito bem. Doutor, o senhor já falou no início sobre o tempo de validade do sangue. De repente, muitas pessoas estão sintonizando agora o programa. Querem saber, o sangue tem data de validade? José, tem data de validade. Depois do momento da doação, então, como até já disse, são 42 dias para as hemácias, né? 5 dias para as plaquetas e o plasma, 2 anos. Olha, quantas perguntas, quantos parabéns aqui, né? Gente de toda a parte do Brasil aqui participando com a graça de Deus. Eu estou muito feliz mesmo pela participação. Doutor, o sangue também tem essa característica hereditária, né? O sangue também tem essa característica hereditária. Se uma pessoa tem... o pai é A positivo, B positivo, B negativo, vai passando isso para frente também ou não? O pai e a mãe, né? Lembrando que a gente é formado a fusão dos dois. Dos dois. Do pai, metade pai, metade mãe, tá? Então é genético sim e é herdado dos pais. Doutor, assim, do sangue, a gente vê assim, anemia, né? Tem a anemia, que é uma doença do sangue, anemia falciforme, né? Tem muita gente perguntando assim, que é mais assim na raça negra. Explica um pouquinho sobre isso, doutor. Exatamente, a anemia falciforme é mais comum na raça negra, tá? É uma alteração genética na formação das hemácias, tá? Que fazem com que elas fiquem em formatos diferentes e se dá mais na população negra porque é uma doença que veio da população africana, tá? Na África, as pessoas morriam de malária, tá? E os pacientes que tinham anemia falciforme, Frei, eles, o plasmódio, né, que é o organismo que causa, o micro-organismo que causa a malária, não conseguia infectar esses pacientes. Então, eles sobreviveram por causa disso. Apesar que tem suas complicações e coisas afins da própria doença, mas eles conseguiram sobreviver frente à epidemia de malária que teve lá na África. E depois desse tratamento, dessa cura, enfim, pode voltar a doar o sangue, não? Não, quem tem anemia falciforme, não. Tá? Mas quem tem uma anemia, vamos dizer assim, curável, pode voltar a doar sangue, sim, em alguns casos. E o que mais proíbe, além da anemia, o que mais proíbe uma pessoa que
que era doadora ou que é doadora de doar mais sangue? A anemia, tá? Doenças adquiridas, como as leucemias, os outros tumores, tá? Doenças que vão sendo adquiridas com o passar dos anos, com a idade dos pacientes. Tem algumas doenças que podem contraindicar a doação de sangue. Quando a gente fala assim que a pessoa tem que fazer uma hemodiálise, não é questão do sangue, né, doutor? Não. A hemodiálise é relacionado à insuficiência renal, É um problema nos rins. O rim que não consegue desempenhar a função dele, o aparelho... O aparelho faz a função do rim, perfeitamente. Por isso chamado hemodiálise. Hemodiálise, exatamente, porque ele limpa o sangue, vamos dizer assim. A função do rim, entre outras coisas, é purificar o sangue. Perfeitamente. Ele não faz, então tem a máquina que tem que purificar o sangue. E perfeito, por isso que o paciente que está em programa de hemodiálise faz hemodiálise 3, às vezes 4 vezes por semana. Doutor, aqui a Luciana Cláudia de Oliveira, que está acompanhando o programa, obrigado, Luciana, ela está dizendo assim, o que significa plaquetas baixas, doutor? As plaquetas são células, na verdade, fragmentos de células, tá, que tem no nosso organismo responsáveis pela coagulação do sangue, a coagulação primária, que a gente chama. As plaquetas, Frei, eu costumo falar que elas são os soldados da nossa coagulação, elas que vão na frente. Elas chegam primeiro, estancam o sangramento, depois vem os fatores de coagulação para tornar a junção dessas plaquetas um trombo estável e aí começar o processo de cicatrização do tecido. Okay. Plaqueta é o soldado. Então, quem tem plaqueta baixa, Frei, pode ter uma facilidade para sangramento, uma dificuldade de cicatrização, e você tem N doenças que podem causar plaquetas baixas. Okay. Entre as hepatites são causas, tem as causas imunológicas, tem as causas de deficiência própria da medula óssea, uma gama de doenças aí que tem que ser investigadas dependendo do caso a caso. E juntamente com a Luciana também era a Maria Cristina Canevelli Pereira de Itu, também fez a mesma pergunta sobre plaqueta. Um beijo de coração, viu, gente? Doutor, aqui um e-mail que chegou, a Angélica de Freitas Ribeiro. Obrigado, Angélica, pelo carinho. Ela sou de Fundão, Espírito Santo. Obrigado de coração, está parabenizando o programa, enfim. Gostaria de tirar a seguinte dúvida. Através de um exame de sangue, diagnostiquei que minha imunidade estava bem baixa. O que posso fazer para aumentá-la? Está parabenizando, mandando um abraço para todo mundo aqui, doutor. É a nossa amiga Laura, o nome dela é Laura, que usou o e-mail aí da Angélica. Então, um beijo para as duas. Joia. Frei, você tem várias causas para queda da imunidade, vamos dizer assim, tá? Tem que ser feita a investigação e tratar a causa base. Alguns pacientes vão ter o que a gente chama de neutropenia ou leucopenia constitucional. Ele tem os leucócitos, que são as células de defesa baixos, e nem por isso eles vão ter um maior índice de infecção, tá? Então, caso a caso, investigar se tem alguma doença de base, tratar essas doenças, uma possível doença de base e fazer toda a investigação. Alguns pacientes vão ter isso, vão viver com isso e não morrerão disso, Frei. A Michele Dourado está mandando um e-mail parabenizando. Feliz aniversário, Frei. Obrigado de coração. Obrigado a todos, porque cada e-mail está dizendo a mesma coisa, viu? Os telefonemas aqui também, muita gente, muito de coração. Eu não mereço tanta consideração, mas muito obrigado de coração, viu, gente? Meu nome é Michele de Fátima Dourado. Sou de Campinas. Frei, gostaria de saber, doutor, qual o peso correto para doar? Pois outro dia fui doar em um hospital aqui em Campinas e exigia 55 quilos, sendo que em outros lugares pode ser até 52. Qual é o peso correto, né? Pergunta a nossa amiga Michele, que está parabenizando o programa, e diz assim que não perde um só vida e saúde. Obrigado, viu? Michele, primeiramente, parabéns pelo ato de doar sangue, tá? A legislação permite a doação de sangue a partir dos 50 quilos. Então, acima de 50 quilos, a população pode doar. Essa é a legislação. Alguns lugares são um pouco mais restritivos, mas a legislação é a partir dos 50 quilos. Doutora, aqui a Jacira Cândia Pimentel, de Campinas. Obrigado, Jacira, pelo carinho, por estar conosco, viu, querida? Eu tive 2 vezes anemia e recebi sangue. O médico falou que eu já estou curada, graças a Deus. Gostaria de saber, mesmo curada, devo continuar com os medicamentos? Pergunta a nossa amiga Jacira, doutor. Depende dos medicamentos e da causa da anemia, tá? Tem que seguir a recomendação do seu médico, tá? Mas depende da medicação. Se for uma deficiência de ferro, normalmente você não precisa fazer suplementação com ferro via oral para o resto da vida. Você pode parar isso, mas vai depender dos seus exames de sangue, tá? Então vai de caso a caso. Frei, sou diabética há 2 anos e tenho 29 anos. Posso doar sangue? Quem
Pergunta a nossa amiga Isis Mariana Salles Machado, que mandou um e-mail e a gente manda um beijo, uma bênção para você, Isis. Daí, doutor, diabetes, 2 anos, 29 anos, pode doar sangue? Pode doar sangue desde que não esteja tomando algumas medicações, tá? Se tiver sido controlado apenas com dieta e com exercícios físicos, que eu acho que é o ideal para você com essa idade, tá? Pode sim doar sangue. Dependendo de algumas medicações, não. Aí vai depender, melhor ir num posto de doação e perguntar, porque a lista de medicamento é muito grande. Olha o fã-clube de novo aqui, gente, olha o fã-clube. Olá, Frei, parabéns pelo programa e feliz aniversário para o senhor. Obrigado de coração. Qual não foi a minha alegria em ver o Dr. Vinícius Grillo nesse programa tão útil? Nunca vou me esquecer do Dr. Vinícius. Ele é um excelente médico, dedicado e bondoso. O ano passado atendeu uma tia idosa que tenho no pronto-socorro com toda a prontidão e eficiência. Seu bom humor ilumina o pronto-socorro. Deus abençoe sua vida, Dr. Vinícius. Silvia Helena de Campinas. Um beijo, Silvia. Eu costumo dizer que a gente sempre trabalha com alegria quando a gente acorda de manhã cedo e vai fazer o que gosta. Exato, então, é por isso que a gente está sempre alegre, sempre feliz, fazendo o que gosta. Isso que eu acho que é o mais importante. Parabéns, por isso que eu trato, meu dia a dia é assim. Quem é o seu Leandro? Leandro é meu pai. Está assistindo também? Está assistindo lá, mandar um abração para ele. Pode usar as câmeras aí. Um abração para todo mundo que está assistindo, o Leandro, meu pai, meus irmãos, minha família toda, a Ellen, todo mundo, um beijão para todo mundo. Maravilha, parabéns, seu Leandro, pelo filhão aí, olha, esperto, que se comunica bem, né? Um excelente profissional, parabéns, eu tenho certeza que ele é para o senhor um motivo de grande orgulho, para a família inteira, viu? Vamos lá para Jacareí, São Paulo, é a nossa amiga Áurea Miranda Intrieri, beijo, dona Áurea, Deus abençoe pela participação, viu? Meu marido, já falecido, ele tinha o sangue universal e o meu é A positivo. E tivemos, quando ela fala universal... Só deve ser o O, ou negativo ou positivo, um dos dois. Né? O O, negativo ou positivo. Isso. E o meu é A positivo. E tivemos 2 filhos. Um saiu com o tipo do sangue do pai e outro com o meu. Gostaria de saber por quê. É uma questão de justiça. Democracia. É uma questão de genética, tá? A formação, como eu te falei, do tipo sanguíneo vem do pai e vem da mãe. Lembrando que a mãe também é formada por 2 pares, né? Ela pode ser um par A e o outro O. Então, ela pode ter passado o O para o filho, assim como o pai passou o O, porque o O é a ausência dos antígenos. Então, o pai, com certeza, passou o DNA de sangue O e a mãe também juntou o O. Isso é normal. Maravilha, e com essa resposta nós vamos chamar mais um intervalo, na sequência temos mais um bloco, mais dicas, mais informações, tratamentos, enfim, como cuidar do nosso sangue e, é claro, o nosso momento de oração. Então não sai daí, a gente volta correndo só para você. Esse é o Vídeo Saúde. A gente tem vários tipos sanguíneos que a gente pode dosar no nosso sangue. Os principais que a gente faz são o grupo O, o grupo A, o grupo AB. E o que define isso são moléculas que a gente tem nas nossas hemácias e que vão configurar esses grupos sanguíneos.